Caríssimos irmãos e irmãs, o padre pede desculpa pela voz que está um pouquinho anasalada, mas a gente vai prosseguindo. Pelo menos ela voltou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós, no domingo passado, na verdade já há 3 semanas, estamos de algum modo na escola da oração de Jesus. Jesus está ensinando os seus apóstolos as coisas que são importantes, o modo como nós devemos nos relacionar com o Pai. E hoje nós damos mais um passo nessa direção. Nós entramos novamente nessa escola para aprender mais um módulo desse curso, da oração de Jesus. Na semana passada nós ouvimos que a oração, ela é a atitude principal da pessoa de fé, que de modo especial a constância na oração é a característica mais marcante de uma fé que se tornou amadurecida, uma fé que não é mais inconstante, mas uma fé que aprendeu a caminhar nos altos e baixos da vida com o Senhor. Dizíamos também que a fé é a atitude daqueles que se fazem pequenos diante de Deus, daqueles que são capazes de se fazer como crianças, dos que reconhecem que precisam dele, dos que saem do plano da autossuficiência e se abrem ao espírito abandonado da oração. Somente, meus filhos, isso é conclusão ainda do evangelho do domingo passado. Quem se faz pequeno, quem reconhece a própria fragilidade, quem reconhece a própria incapacidade, impotência, imperfeição, somente esse é capaz de se colocar diante de Deus numa atitude verdadeira de oração. Em outras palavras, só reza quem sabe que precisa de Deus. Só reza quem sabe que não é capaz de dar conta de toda a vida. Só reza quem sabe que precisa de um Salvador. Tendo feito essa introdução, a gente pode olhar para o evangelho de hoje e ver nele 2 personagens: um fariseu, um exímio cumpridor da lei. Era um homem que talvez quem olhasse de longe dizia: que pessoa boa. Em tudo ele cumpria a lei. Ele dava o dízimo, frequentava o templo todos os dias, era pessoa de profunda oração. Mas ao mesmo tempo, que homem cheio de si, meus irmãos. Do outro lado, um publicano, cobrador de impostos, que no tempo de Jesus era tratado como alguém que estava à margem, um marginal. Os publicanos eram tratados como ladrões, mas esse publicano, que rezava no fundo do templo, era capaz de oferecer uma prece. O evangelho de hoje termina dizendo que somente o publicano voltou para casa justificado. A oração do outro não foi ouvida pelo Senhor. Mas a gente, começando do começo, a gente pode se perguntar: por que Jesus está contando essa parábola? O que ela interfere na nossa vida? E é como se o próprio evangelho de hoje já nos dissesse. O evangelho dizia: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça, ou seja, aqueles que acreditavam na própria retidão, na própria santidade, aqueles que se julgavam tão bons a ponto de começarem a desprezar os outros. Em outras palavras, Jesus conta essa parábola para os orgulhosos, para os soberbos de coração. E a gente pode dizer então para o padre: mas padre, por que então que eu preciso ouvir a pregação de hoje? Porque eu sou uma pessoa tão humilde, padre. Eu sou tão boazinho, eu sou tão bonzinho. Eu não sei se essa pregação é para mim. Talvez no seu coração você já até tenha começado a pensar nas pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Aquela pessoa é vaidosa, orgulhosa. Meus filhos, a igreja nos ensina que a soberba é a raiz de todos os pecados. Sabiam disso? A soberba foi o pecado primordial, o primeiro pecado. Comam e serão como deuses. Foi aquilo que seduziu o coração de Adão. E a soberba de algum modo está ligada e atrelada a todos os outros pecados. É a mãe de todos os outros. Veja, se existe pecado em você, existe também essa raiz. Queiramos nós admitir ou não. Todos nós, sem exceção, em maior ou menor grau, em todos nós existe algo desse fariseu. Esse pecado, essa raiz, meus filhos, além de ser uma realidade difícil da gente retirar do coração, é como uma espécie de grama que insiste em voltar a crescer. Não importa o quanto você capine no seu coração,
esse troço volta a crescer e de novo, e de novo, e de novo. Além de ser difícil de tirar, é difícil de ser também enxergada dentro de nós, porque está aí um pecado que ele se disfarça, está aí um pecado que ama se travestir, a soberba, meus irmãos. Vejam, os outros pecados, como os pecados da carne, por exemplo, como a luxúria, a devassidão, como a embriaguez, como falar mal dos outros, esses pecados eles são mais evidentes. Assim que nós os cometemos, é como se nossa consciência já nos acusasse, e nós ficamos profundamente envergonhados. Não é assim? Quando nós praticamos a gula, quando fazemos aquilo que não devemos na ordem da carne, a nossa consciência logo acusa. É muito fácil de enxergar esses pecados, mas de modo muito diferente, a soberba não é assim. É difícil de enxergar, ela se esconde muito bem, difícil também de tirar. Mas vamos entender melhor isso. Vamos supor que a gente está lá no início da nossa conversão. Nós fizemos um encontro com Deus, e aqui eu acredito que todo mundo que está na missa fez um encontro com Deus, amém? Vamos supor que você voltou a ser um adolescente, que pela primeira vez foi para um retiro e descobriu, você é amado por Deus. E aí você sai daquele retiro dizendo, Senhor, agora eu vou fazer diferente. Se tu enchia o pote antes, eu não vou encher o pote mais. Eu era terrível e brigão, agora eu não vou brigar mais. Eu era um fofoqueiro de primeira, eu sabia de toda a vida de todo mundo que da minha rua, e agora eu não vou mais fazer fofoca. Padre, que pessoa gulosa eu era. Começava a fila, já estava eu lá enchendo meu prato, não importa quantas pessoas tinham na minha casa, se ia sobrar carne, eu era o primeiro a pegar comida. E aí você sai do retiro movido, e aí você começa a pensar nesses pecados que são mais exteriores. Preciso mudá-los. Paro de falar mal dos outros, paro de xingar, paro de ofender os irmãos, paro de desobedecer, já que você é um adolescente, paro de beber, paro de fazer isso, paro de fazer aquilo e aquilo e aquilo, e a gente começa realmente a fazer as coisas certas. Mas se a gente não toma muito cuidado, meus filhos, já naquele início de caminhada, nós corremos o risco de fazer as coisas certas pelos motivos errados. É muito fácil se perder aqui. E depois que eu comecei uma vida de santidade, tem muitas aspas, depois que eu comecei a mudar alguns hábitos da minha vida, então eu começo a rotar regras na vida dos outros, porque eu não faço isso. Eu não bebo, eu não como demais, eu não falo mal de ninguém, eu não arrumo intriga na vida de ninguém, eu não sou soberbo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço... Eu. Como se você fosse muito bonzinho. Aqui está, meus filhos, essa raizinha bem escondida no fundo do seu coração. E aquilo que você fazia, simplesmente no desejo sincero de agradar o teu Senhor, porque você descobriu que Ele te amava, vai na verdade se transformando numa fonte de querer ser louvado pelas pessoas, de querer ser agradecido pelo trabalho que você realiza na igreja, ou no quanto você serve, no quanto você canta, no quanto você prega, no quanto você limpa um chão bem, no quanto que você é capaz de cativar as pessoas. Olha que pessoa maravilhosa. Meus filhos, o livro do Eclesiástico vai dizer, vaidade das vaidades, tudo vaidade, tudo soberba. Vejam, às vezes a gente não percebe que na nossa mudança, em vez de um desejo sincero de agradar o Senhor, muitas vezes o que se percebe em nós é o nosso ego, nosso orgulho. Se nós olharmos com atenção para o fariseu, ele parece rezar, ele estava de olho fechado, ele estava dentro da igreja, mas se pergunte, o que o fariseu pediu hoje a Deus? Sabem responder? O que ele pede? Ele não pede nada, meus filhos. A oração dele não é uma oração diante de Deus, é uma oração diante de si. Senhor, eu te agradeço, porque olha que pessoa maravilhosa eu sou. Senhor, eu te agradeço porque eu dou o dízimo. Senhor, eu te agradeço porque eu venho no teu tempo. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse homem, ladrão, 7-1, eu não sou como ele. Entendem? A oração é um ato de se colocar diante de Deus, meus filhos. Esse homem não era capaz de fazer comunhão com Deus, porque na oração dele só existia uma coisa: eu.
A palavra que mais aparece na oração desse homem é eu. Ele é seu próprio Deus, sua própria justiça. O vaidoso não consegue reconhecer, meus filhos, algo que a gente precisa entender na liturgia de hoje. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Ou, para usar as palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Se não for a graça de Deus, meus irmãos, todos nós somos os piores humanos dessa face da terra. Sem a graça de Deus, nós nos tornamos muito piores do que aqueles que muitas vezes nós julgamos piores do que nós. O orgulho, ele é algo tão terrível, meus filhos, essa soberba, que muitas vezes ela se traveste até de arrependimento. Às vezes nós chegamos na confissão com nosso orgulho ferido. Padre, como é que eu identifico isso? Eu estou muito triste, padre. Eu não sei como eu fui capaz de fazer isso. Se escandaliza consigo mesmo quem acha que é muito bonzinho. Se escandaliza consigo mesmo quem acha que presta. Criatura, entenda, você não vale R$1. Você é tão 71 quanto Padre Tales. Você é tão verdadeiro como uma nota de R$7. Mas vejam, é quando nós reconhecemos a nossa imperfeição, meus filhos, quando nós entendemos o tamanho da nossa miséria, que nós nos abrimos verdadeiramente à graça da misericórdia de Deus. Lembro-me que certa vez confessava meus pecados com esse orgulho, e eu dizia para o padre: padre, mas como eu fiz isso? Como eu fiz isso, padre? Eu achando que o padre ia se compadecer. Olha que seminarista arrependido. E ele me dizia: olha, meu filho, Deus não se escandaliza com seus pecados, não. Sério, padre? Sério? Porque Ele sabe muito melhor do que você quem você é. Você se escandaliza porque você achava que era alguma coisa. Deus sabe o barro que você é feito. E aí eu parei com aquelas bobeiras, meus filhos. A soberba, voltando àquele ponto anterior, rouba-nos até as coisas boas que fazemos. E eu me lembro de uma época no seminário que eu ajudei a começar um projeto. E eu me doei bastante naquele projeto, para ver dar certo. E ali eu gastei horas, eu gastei o talento que eu tinha. E olha, a coisa deu certo. E a gente fica muito feliz quando algo que a gente colocou a mão dá certo, não é verdade? E depois daquele projeto ter dado certo, chegou o momento dos agradecimentos. E então o reitor começou a dizer que aquele projeto tinha sido tão bom para o seminário, que tantas pessoas tinham sido alcançadas. E ele disse: eu quero agradecer a fulano de tal, eu quero agradecer a fulano de tal. E eu comecei a ficar, mas o meu nome não chegou. E aquela alegria que eu tinha sentido por ver o projeto que deu certo, foi tomada pela tristeza de não ver o meu nome ser mencionado. E eu demorei até para entender isso dentro de mim. Eu só fiquei triste. E quando eu cheguei no quarto, por que dessa tristeza? Não tinha razão, meus filhos. Não tinha nada de errado. E a gente vê a face cruel do orgulho, da vaidade. Eu não tinha começado aquele projeto porque eu queria ser vangloriado. Eu não tinha começado aquele projeto porque eu queria ser visto pelos outros. Mas por uma desatenção no meu coração, aos poucos eu esperei que o bom trabalho que eu realizei fosse para os outros motivo de elevação da minha imagem. Que besteira, meus filhos. Isso passa. O que devemos fazer, meus irmãos, diante de um inimigo tão silencioso, então? Como vencê-lo? E aqui a gente pode começar a falar da atitude do publicano, que se chama humildade. Se nós dissemos que a soberba é a mãe de todos os pecados, nós podemos sem sombra de dúvida dizer que a humildade é a mãe de todas as virtudes. As virtudes sem humildade, elas só nos servem como inflamar a nossa soberba. Olha como eu sou uma pessoa caridosa, olha como eu sou uma pessoa boazinha. E o padre gostaria de dizer quantas confissões que eu já ouvi, meus irmãos. E aqui, claro que não foi aqui na paróquia Maria Mãe, na paróquia lá na Chechenha, que parece ser muito mais uma elevação do próprio ego do que um arrependimento. Padre, eu não tenho pecado,
eu não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém, não faço isso, não faço aquilo. Eu sou uma pessoa muito boa, padre. E a minha vontade muitas vezes é de dizer: o que você está fazendo aqui? Num sol de 4 horas da tarde, por que tu veio aqui, criatura? Fez com que eu interrompesse meu sono da beleza da tarde para ouvir que você não tem pecado, que você é parente próxima da Virgem Maria, imaculada. Que coisa maravilhosa. Está esperando Deus vir chamar. Está pronta já para ir para o céu. Mas brincadeiras à parte, meus filhos, é importante que nós aprendamos a imitar esse gesto de humildade daquele publicano, que com a cabeça baixa, nem erguia a cabeça, mas ao mesmo tempo clamava: Senhor, piedade de mim, eu sou um pecador. A virtude da humildade é a virtude que me leva a reconhecer, meus filhos, que sou sempre limitado, e não importa quanto tempo caminho na igreja, sou sempre um miserável. Não importa se na caminhada me tornei padre, bispo, ou não vou nem completar, que é a coisa que eu mais tenho pavor na minha vida, mas sou sempre um miserável. Sou sempre alguém que precisa se reconhecer mendigo da graça de Deus. Eis a atitude do homem de fé: está consciente do seu nada, da miséria, sabe os seus pecados, mas nos pecados enxerga o quanto é amado por Deus. Sabe que todo bem que consegue fazer é fruto da graça que está agindo em nós. É porque se reconhece o pecador que pode provar misericórdia. Meus irmãos, que o Evangelho de hoje nos ensine a nunca nos julgar merecedores da graça de Deus, a nunca nos colocarmos como santos, mas a sempre nos reconhecermos como pequenos, pois é o pequeno que atrai o favor do Senhor. Senhor que nos ensinou através da Virgem Maria: resiste os soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Que aprendamos a fazer como Nossa Senhora, meus irmãos, que quando foi exaltada nas Sagradas Escrituras, soube dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Nossa Senhora podia se inflamar todo dia, não podia? Era a mãe de Jesus. No entanto, ela louva, ela aponta para o céu: a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a minha pequenez, Ele olhou para o meu nada. Se a soberba é a mãe de todos os pecados, o padre vai voltar naquela frase: a humildade é a mãe de todas as virtudes, porque nela reconhecemos nossas mazelas, nós mendigamos a graça de Deus e oferecemos ao Senhor um lugar favorável, onde Ele pode então construir o edifício da santidade. Deus nos conceda um coração pequeno, um coração sempre humilhado, um coração pobre, como nós cantávamos no salmo de hoje, porque é o coração pobre que o Senhor escuta, é o coração pobre que Deus decide estender a sua mão, é um coração apequenado que o Senhor derrama a sua graça. Façamos-nos pequenos diante dos outros e diante de Deus, para que Ele nos faça grandes no seu reino. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Professemos juntos nossa fé. Creio em Deus Pai,